Uma descoberta acidental de um diário pessoal revela facetas ocultas da vida de sua empregada. O milionário é confrontado com verdades surpreendentes que não apenas mudam sua visão dela, mas também o forçam a refletir sobre suas próprias escolhas de vida. E se você preza sua família e ama histórias como essa, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e evitar 10 anos de azar. David Carter estava em seu saguão com piso de mármore, verificando seu relógio Patek Philippe enquanto os planejadores de eventos se movimentavam ao seu redor, preparando-se para a gala de caridade daquela noite. A causa era algo previsivelmente seguro: educação artística para jovens privilegiados. Aos 45 anos, David havia dominado a arte de gestos filantrópicos que melhoravam sua posição social sem perturbar o status quo. Senhor Carter, onde você gostaria das esculturas de gelo? Gritou a coordenadora do evento, sua prancheta firmemente agarrada ao seu blazer de grife. Coloque-as perto das janelas do leste, ele respondeu, mal tirando os olhos do telefone. O sol do fim da tarde da Califórnia entrava pelas janelas do chão ao teto, projetando longas sombras sobre os azulejos italianos importados. Sua mansão, uma propriedade de 15 mil pés quadrados em estilo mediterrâneo em Pacific Palisades, havia sediado dezenas de eventos desse tipo, cada um mais luxuoso que o anterior. David foi até seu escritório em casa, pretendendo revisar alguns documentos antes que os convidados chegassem. A sala, com suas prateleiras de mogno e livros encadernados em couro, projetava exatamente a imagem que ele queria: sucesso, sofisticação e inteligência cuidadosamente selecionada. Ao pegar uma pasta na prateleira de cima, seu cotovelo bateu na ponta de um pesado suporte de bronze para livros. O efeito dominó foi instantâneo. O suporte de livros caiu, levando consigo uma cascata de livros e objetos decorativos. Entre os itens espalhados, algo chamou sua atenção: um caderno gasto que ele nunca tinha visto antes. A capa era simples, de couro sintético preto com cantos desgastados, nada parecido com o papel de carta caro que ele usava. Ao pegá-lo, ele percebeu que ele havia escorregado de trás do estante, onde deve ter ficado escondida por algum tempo. O nome Michelle Johnson estava escrito em uma caligrafia elegante na primeira página. Michelle, sua governanta nos últimos 5 anos. Ela era eficiente, profissional e praticamente invisível em sua vida diária, como a maioria de sua equipe doméstica. Ele nunca pensou muito sobre ela além de seu papel em manter seu estilo de vida confortável. Contra seu melhor julgamento, David abriu o diário. A primeira entrada foi datada de 15 anos atrás. Hoje marca outra rejeição. 4º emprego este mês em que eles foram com outra pessoa. Estranho como todos decidem isso logo depois de me conhecer pessoalmente. Mamãe diz que eu deveria esperar, que nada é fácil para pessoas como nós. Mas eu tenho 2 diplomas e mais determinação do que qualquer um deles sabe. Amanhã, tentarei novamente. A testa de David franziu enquanto ele continuava lendo. As próximas entradas detalhavam a infância de Michelle no centro-sul de Los Angeles, sua mãe trabalhando em 3 empregos para mantê-los à tona, as crueldades casuais que ela encontrou em escolas predominantemente brancas onde ela ganhou bolsas de estudo e a pressão constante para ser 2 vezes melhor para chegar à metade do caminho. As palavras pintaram um quadro de uma vida que existia paralelamente à dele, mas em uma realidade completamente diferente. Ele leu sobre as lutas dela para garantir empréstimos estudantis para a faculdade, os orientadores acadêmicos céticos que sugeriram que ela escolhesse uma especialização mais fácil e as inúmeras pequenas indignidades que ela enfrentava diariamente. Uma entrada em particular chamou sua atenção. Às vezes me pergunto se eles nos veem. Hoje, vi a senhora Henderson planejar outra gala de caridade, algo sobre Juve. Urbana. Eles arrecadarão milhares de dólares, darão tapinhas nas próprias costas e nunca falarão com nenhuma das pessoas que dizem ajudar. Estamos aqui, em suas casas, limpando seus espaços, criando seus filhos, mas podemos muito bem ser fantasmas. David se remexeu desconfortavelmente em sua cadeira de couro, ciente de que os preparativos para o evento continuavam lá embaixo. O diário em suas mãos de repente pareceu mais pesado. Ali estava uma mulher que havia trabalhado em sua casa por anos, mantendo seu estilo de vida, enquanto carregava um mundo de experiências que ele nunca se preocupou em considerar. O som dos fornecedores chegando o trouxe de volta ao presente. Ele deveria fechar o diário, devolvê-lo e esquecê-lo. Em vez disso, ele se viu virando para a próxima página, atraído pela narrativa de Michelle, apesar de si mesmo. Cada entrada revelava mais camadas de uma vida definida pela resiliência diante de obstáculos sistemáticos, obstáculos que seu próprio privilégio havia tornado invisíveis para ele até agora. O contraste entre o mundo descrito nessas páginas e aquele em que ele habitava o atingiu com força inesperada.
Enquanto o sol continuava a descer do lado de fora de sua janela, David Carter, mestre de seu domínio, sentou-se cercado pelas armadilhas de seu sucesso, sentindo-se de repente como um estranho em sua própria casa. A gala de caridade podia esperar. David se acomodou mais profundamente em sua cadeira, o diário comandando sua total atenção agora. As próximas entradas o abalaram mais do que ele esperava, cada página revelando incidentes que fizeram seu estômago apertar de desconforto. Michelle escreveu sobre uma entrevista de emprego em uma prestigiosa escola particular. Eles adoraram meu currículo pelo telefone. O diretor até me chamou de impressionantemente qualificado. Então entrei na sala de entrevista. Você podia ver nos olhos deles aquela mudança de fração de segundo. O sorriso do diretor ficou fixo, artificial. Eles perguntaram se eu ficaria mais confortável me candidatando a escolas em outros distritos. Eu sabia o que isso significava. 7 anos de experiência como professora, um mestrado em educação e recomendações perfeitas, tudo apagado pela cor da minha pele. David passou a mão pelos cabelos com mechas prateadas, lembrando-se de suas próprias reuniões do conselho. Quantas vezes ele testemunhou aquela mesma mudança sutil na expressão, aquele rearranjo cuidadoso de palavras? Quantas vezes ele não disse nada? O diário continuou, descrevendo um incidente em uma loja de departamentos de luxo com a que Michelle tinha ido comprar um presente para sua mãe. A segurança me seguiu por todos os corredores hoje. Nem mesmo sutilmente, apenas 3 passos atrás, observando cada movimento. O mesmo guarda ignorou a mulher branca que estava literalmente enfiando maquiagem em sua bolsa 2 corredores adiante. Quando finalmente cheguei ao balcão, a vendedora pediu para ver um documento de identidade adicional com meu cartão de crédito. Política da loja, ela disse. Engraçado como ela não pediu o mesmo dos 3 clientes anteriores. Seu telefone vibrou, mensagem sobre os arranjos finais da festa. David o silenciou. O contraste entre se preparar para outro evento de caridade autocongratulatório e ler esses relatos crus de injustiça diária parecia obsceno. Mas foi a próxima sessão do diário que realmente o pegou desprevenido. Michelle escreveu sobre seu trabalho voluntário, mais um sábado inteiro no centro comunitário. Agora temos 30 crianças no programa de fim de semana. Elas são brilhantes, todas elas. Destiny quer ser bióloga marinha. Marcos consegue resolver problemas matemáticos complexos de cabeça. A pequena Tamara escreve poesias que me fazem chorar. Mas a escola deles está caindo aos pedaços. Sem computadores, sem laboratório de ciências, livros didáticos presos com fita adesiva. O potencial deles está sendo enterrado sob negligência sistêmica. Página após página detalhava seus esforços. Ficar até tarde para dar aulas particulares para crianças que não podiam pagar por ajuda profissional, criar materiais de aprendizagem do zero, organizar campanhas de doação de livros e lutar para obter recursos para alunos que foram descartados pelo sistema. Hoje, um dos meus filhos perguntou por que as escolas do outro lado da cidade têm tudo enquanto a escola deles não tem nada. Como você explica a desigualdade estrutural para uma criança de 10 anos? Como você diz a eles que o sistema não foi projetado para que eles tenham sucesso, mas eles têm que tentar de qualquer maneira? David pensou na escola particular de seus próprios filhos, com suas instalações de última geração e turmas pequenas. A mensalidade anual excedia o que muitas famílias na comunidade de Michelle ganhavam em um ano. A culpa bateu em Estou em Ondas. Não apenas culpa abstrata sobre desigualdades sociais, mas culpa pessoal e específica. Quantas vezes Michelle limpou seu escritório em casa, tirando o pó dos diplomas emoldurados de seus filhos de universidades de elite? Quantas vezes ela preparou salas para eventos de arrecadação de fundos que fizeram mais pela posição social dos doadores do que por qualquer causa real? Ele leu sobre sua agenda exaustiva, trabalhando em tempo integral em sua casa, depois passando as noites e fins de semana como voluntária. Não é de se admirar que ela sempre recusasse horas extras. Ela não estava apenas sendo modesta sobre o pagamento extra, ela estava correndo para sua verdadeira paixão, ensinar crianças que lembravam de si mesma naquela idade. Uma entrada em particular se destacou. Às vezes, olho para essas crianças e me vejo. Todo esse potencial, toda essa motivação, só preciso que alguém acredite nelas. O Sr. Carter organizou outro evento de caridade educacional hoje. Eles arrecadaram $300 mil para programas de artes em escolas particulares. Apenas uma fração disso poderia transformar nosso centro comunitário. Mas somos invisíveis para eles. Eles não nos veem, não querem nos ver. É mais fácil assinar cheques para causas seguras do que olhar para o que está acontecendo em seu próprio quintal.
David fechou o diário, sua mente acelerada. A mulher que trabalhou em sua casa por 5 anos estava levando uma vida sombria como educadora comunitária, lutando contra as mesmas desigualdades que seu círculo social perpetuava por meio de sua indiferença. O som de copos tilintando no andar de baixo o lembrou da gala iminente. Outra noite de filantropia performática o aguardava. Mas algo havia mudado. Os muros cuidadosamente construídos entre seu mundo e o de Michelle estavam desmoronando, e ele não conseguia desviar o olhar do que estava sendo revelado. David encontrou Michelle na cozinha na manhã de segunda-feira, organizando eficientemente o café da manhã como ela havia feito inúmeras vezes antes. Mas agora ele a via de forma diferente, não apenas como sua governanta, mas como a mulher cujas palavras o mantiveram acordado por 2 noites seguidas. Michelle, você tem um momento? Sua voz saiu mais incerta do que ele pretendia. Ela se virou, sua expressão profissionalmente neutra. Claro, Sr. Carter. Quero discutir algo com você. Um projeto. Ele pegou as representações arquitetônicas que ele tinha feito às pressas no fim de semana. Estou pensando em converter o antigo edifício Webster no centro da cidade em uma escola comunitária. As mãos de Michelle pararam no balcão. Uma escola comunitária? Seu tom era cuidadoso, comedido. Sim, com instalações completas, laboratórios de ciências, salas de informática, tudo. Tenho feito algumas pesquisas sobre as necessidades educacionais em certas comunidades. Ele não conseguiu mencionar o diário. Com todo respeito, Sr. Carter, a voz de Michelle assumiu um tom que ele nunca tinha ouvido antes. Nossa comunidade não precisa do projeto de vaidade de outra pessoa rica. As palavras o atingiram como um tapa. Isso não é, você sabe quantas vezes. Vimos isso. Ela continuou, anos de frustração rompendo seu comportamento profissional. Alguém rico se sente culpado, joga dinheiro em um problema, coloca seu nome em um prédio e nada realmente muda. Nossos filhos não são adereços para histórias de redenção. David absorveu suas palavras, entendendo a raiva por trás delas. Você está certo. Não sei o que estou fazendo. É por isso que preciso da sua ajuda. Ela o estudou, a suspeita guerreando com a esperança em sua expressão. Por que agora? Depois de 5 anos, por que de repente se importar com a educação comunitária? Ele se mexeu desconfortavelmente. Digamos que eu recentemente ganhei uma nova perspectiva sobre as coisas. Uma nova perspectiva, ela repetiu categoricamente. E o que acontece quando você ganha outra nova perspectiva no mês que vem? Essas são as vidas das pessoas, Sr. Carter. O futuro das crianças. Não é um hobby que você pode abandonar quando ele deixa de ser interessante. Eu sei disso, ele disse calmamente. Sei que tenho muito a aprender, mas também tenho recursos que podem fazer uma diferença real se usados corretamente. Você tem o conhecimento, a experiência, a compreensão do que é realmente necessário. We concord comigo nisso. O silêncio de Michelle se estendeu por um longo momento. Finalmente, ela disse, eu precisaria de controle total sobre o programa educacional. Feito. E tem que atender às necessidades reais da comunidade, não apenas ficar bem em comunicados de imprensa. Absolutamente. E a conversa foi interrompida pela chegada de Bradford Wellington III, um dos amigos e parceiros de negócios mais antigos de David. David, aí está você. A voz estrondosa de Bradford encheu a cozinha. Ele mal olhou para Michelle. Os meninos do clube estão falando sobre seu último projeto. Seu tom pingava desaprovação. Você perdeu a cabeça? Escolas comunitárias? O que vem a seguir? Projetos habitacionais? David sentiu Michelle enrijecer ao lado dele. Bradford, olha, todos nós nos sentimos mal às vezes, vendo como a outra metade vive. Mas essa não é a resposta. Assine um cheque para o United Way e acabe com isso. Você está deixando todo mundo desconfortável com essa rotina de guerreira da justiça social. David percebeu a expressão de Michelle, uma mistura de resignação e amarga vingança, como se Bradford estivesse provando cada ponto que ela já havia levantado sobre pessoas como eles. O projeto está acontecendo, Bradford, David disse firmemente, com ou sem a aprovação de todos. O rosto de Bradford ficou vermelho. Você não está pensando claramente. Isso é sobre ela? Ele sacudiu a cabeça em direção a Michelle. Porque se ela colocou ideias na sua cabeça, já chega.
A voz de David cortou o ar como aço. Michelle é minha parceira neste projeto. Se você tem um problema com isso, você tem um problema comigo. Depois que Bradford saiu furioso, o silêncio caiu na cozinha. Michelle finalmente falou, sua voz baixa, mas forte. Você vai perder amigos por isso. Talvez eles não sejam mais o tipo de amigos que eu queira. Ela o estudou por um longo momento. O laboratório de ciências precisa ser de última geração. E precisaremos de um programa abrangente de treinamento de professores. David sentiu algo apertado em seu peito se soltar. Conte-me mais. Enquanto Michelle começava a delinear de sua visão para a escola, David percebeu que já havia cruzado uma linha que não podia descruzar. Seu mundo confortável de caridade superficial e respostas fáceis estava se despedaçando. A questão era, o que surgiria dos pedaços? A sala de reuniões do Pacific Palisades Country Club ficou em silêncio enquanto David terminava sua apresentação. Ele havia escolhido este local deliberadamente, o mesmo lugar onde inúmeros negócios e iniciativas de caridade foram lançados em meio a vinhos caros e apertos de mão. Mas hoje era diferente. Deixe-me veresse entendi, Charles Whitman, CEO de três empresas da Fortune 500, inclino-se para F. Rente em sua cadeira de couro. Você quer investir 20 milhões de dólares em uma escola em South Central? Você já considerou que os valores das propriedades por si só tornam isso economicamente insustentável? David manteve a voz firme. A localização do Webster Building é perfeita precisamente porque é onde a necessidade é maior. Necessidade. Victoria Sterling, que presidia 4 prestigiosos conselhos de caridade, riu delicadamente. David, querido, é para isso que servem as escolas públicas. Se essas pessoas quisessem uma educação melhor, elas se esforçariam mais e se mudariam para bairros melhores. De sua posição perto da tela de projeção, Michelle ficou visivelmente tensa. David insistiu que ela comparecesse, apesar de suas reservas. Agora ele entendia por que ela estava relutante. Essas pessoas, David repetiu lentamente, são cidadãos americanos cujos filhos merecem as mesmas oportunidades que os nossos tiveram. Oh, por favor, Bradford Wellington III interrompeu do canto. Não me diga que ela te pegou com toda essa bobagem de justiça social. Ele nem tentou esconder seu olhar desdenhoso para Michelle. A temperatura ambiente pareceu cair vários graus. As mãos de David se fecharam sob a mesa. Michelle Johnson, ele enfatizou seu nome, tem 15 anos de experiência educacional e um mestrado em desenvolvimento curricular. Seus insights são inestimáveis para este projeto. David, sua irmã Catherine estendeu a mão sobre a mesa, sua pulseira de diamantes refletindo a luz. Estamos preocupados com você. Primeiro as doações para o centro comunitário, agora isso, é como se não conhecêssemos mais você. O que o pai diria? A menção ao pai foi dura. Jonathan Carter construiu a fortuna da família por meio do desenvolvimento imobiliário, muitas vezes às custas de comunidades como aquela que David agora queria ajudar. Papai nos ensinou a ser líderes, respondeu David. É isso que estou fazendo. Líderes não jogam fora sua reputação em causas perdidas, Charles retrucou. Pense na sua posição no conselho do hospital, no comitê da sinfonia. As pessoas já estão falando. Michelle deu um passo à frente, sua voz clara e profissional. As finanças do projeto mostram um modelo sustentável que poderia ser replicado. Não me lembro de pedir a opinião da ajuda, Vitória interrompeu, seu sorriso afiado. David se levantou tão abruptamente que sua cadeira raspou no chão. Já chega. Michelle não é a ajuda. Ela é a diretora executiva deste projeto, e vocês a tratarão com respeito ou esta reunião estará encerrada. Acredito que já tenha terminado. Bradford se levantou, ajustando a gravata. Quando estiver pronto para recobrar o juízo, David, você sabe onde nos encontrar. Um por um, eles saíram, deixando para trás cafés meio bebidos e um ar de decepção. Catherine ficou na porta. Mamãe está arrasada, sabia? Ela teve que cancelar o clube de bridge por causa da fofoca. Depois que ela saiu, David e Michelle ficaram em silêncio, olhando para os slides da apresentação ainda brilhando na tela, representações arquitetônicas, projeções orçamentárias, planos de currículo. Bem, Michelle finalmente disse, isso foi tão bem quanto esperado. David afruzu a gravata. Eu sabia que eles não entenderiam, mas eu não esperava. Tal racismo descarado. O sorriso de Michelle era cansado.
Bem-vindo ao meu mundo, Sr. Carter. David, ele corrigiu automaticamente. Depois daquele desastre, acho que já passamos do Sr. Carter. Ela juntou seus papéis, seus movimentos TS preciso. Eles farão mais do que falar, sabe? Eles tentarão bloquear as licenças, pressionar seus parceiros de negócios, talvez até começar a espalhar boatos sobre o porquê de você estar realmente fazendo isso. Deixe-os tentar. Ele começou a arrumar seu laptop. A propósito, já transferi os primeiros 10 milhões para a conta do projeto. Começamos a construção no mês que vem, independentemente do que eles pensem. Michelle fez uma pausa. Sua mãe deve ser uma ótima jogadora de bridge. A melhor em Pacific Palisades, ele sorriu levemente. Ela sobreviverá à fofoca. Quando saíram do clube de campo, David notou vários antigos amigos virando as costas, se envolvendo em conversas notavelmente altas sobre alpinistas sociais e consciências culpadas. Michelle caminhou ao lado dele, de cabeça erguida, ou não os ouvindo ou escolhendo ignorá-los. No estacionamento, ela se virou para ele. Última chance de desistir. Salve sua posição social, sua filiação ao clube, seu lugar em todas as galas de caridade certas. David olhou para o prédio onde passou inúmeras horas fazendo networking, negociando e mantendo sua posição na alta sociedade. Então olhou para a mulher à sua frente, que passava seu tempo livre tentando dar às crianças uma chance de um futuro melhor. Que horas é a reunião do empreiteiro amanhã? O Jefferson Park Community Center não via dias melhores há muito tempo. A tinta descascava das paredes, luzes fluorescentes piscavam no alto e um gotejamento persistente do teto criava uma pequena poça no canto. Mas nada disso parecia importar para as crianças reunidas em torno de mesas gastas, seus rostos atentos aos seus livros de exercícios. David estava parado na porta, sentindo-se absurdamente deslocado em seu terno sob medida. Michelle andava pela sala com naturalidade, parando para ajudar um aluno com um problema de matemática, elogiando a redação de outro, oferecendo incentivo em espanhol a um imigrante recente que lutava com o inglês. Este é Marcos. Michelle apresentou um garoto de 12 anos de olhos brilhantes. Ele acabou de ganhar o concurso distrital de Ciências Justo. Com um projeto sobre energia sustentável, Marcos acrescentou orgulhosamente. Quero projetar painéis solares que funcionem melhor em tempo nublado. David ajoelhou-se para examinar a exibição do projeto do menino. Os materiais eram humildes, papelão, papel alumínio, itens claramente recuperados de lixeiras de reciclagem, mas os conceitos eram sofisticados. Este é um trabalho impressionante. Você já pensou onde quer estudar engenharia? O sorriso de Marcos diminuiu um pouco. Minha escola não tem física avançada. A senhora Johnson me ajuda a estudar com livros didáticos antigos, mas as faculdades querem ver aulas oficiais avançadas. E Destiny, Michelle continuou, levando David até uma garota cercada por livros de biologia marinha da biblioteca pública. Ela pode identificar todas as espécies de baleias e explicar seus padrões de migração. O oceano está ficando quente demais para elas, Destiny explicou seriamente. Quero ajudar a consertar isso. Mas... Ela parou, olhando para seus livros usados e gastos. Mas o quê? David perguntou. Nossa escola não pode mais pagar excursões ao aquário. Nunca vi uma baleia de verdade. Ao longo da tarde, David conheceu mais alunos. Tamara, que escrevia poesia sobre seu bairro, mas não tinha um programa de escrita criativa na escola. James, que aprendeu sozinho a programar usando cursos online gratuitos porque os computadores de sua escola eram muito antigos para rodar softwares de programação modernos. Ana, que sonhava em se tornar médica, mas cujo laboratório de química consistia em assistir a vídeos de experimentos no YouTube. Eles são incríveis, David murmurou para Michelle enquanto observavam os alunos trabalhando. Todo esse potencial sendo desperdiçado, ela concluiu. Você sabe qual é a taxa de evasão escolar na escola deles? 60%. Não porque eles não conseguem fazer o trabalho, mas porque o sistema continua dizendo que eles não pertencem a classes avançadas, que seus sonhos são grandes demais, que eles deveriam ser mais realistas sobre seus futuros. Uma pequena comoção chamou sua atenção. 2 meninos estavam discutindo sobre um livro rasgado, o único PY para o nível de ensino deles. Nós nos viramos, Michelle disse calmamente. Nós fotocopiamos páginas quando podemos pagar. Compartilhamos livro. Se usamos materiais desatualizados porque são tudo que temos.
Enquanto isso, o filho do meu último empregador tinha um professor particular para cada matéria e reclamava de ter que ler Shakespeare em um iPad em vez de um Kindle. David reconheceu a referência às reclamações do próprio filho de anos atrás. A lembrança o fez estremecer. Essa Ray Johnson. Uma jovem gritou. Você pode me ajudar com esta redação? Quero escrever sobre por que precisamos de mais livros em nossa biblioteca, mas não sei se devo mencionar que a maioria dos nossos tem páginas faltando. Michelle se moveu para ajudá-la, deixando David observando a sala. Ele notou detalhes que talvez não tivesse percebido antes. A maneira como os alunos dividiam calculadoras individuais entre 3 ou 4 pessoas, como eles usavam lanternas de celular para ler quando as luzes fluorescentes acabavam, o racionamento cuidadoso de papel de impressora apenas para tarefas essenciais. Um garoto que trabalhava perto olhou para ele com curiosidade. Vocês vão mesmo construir uma escola nova para nós? Com computadores de verdade e tudo mais? Sim, David respondeu, sua determinação se fortalecendo. Com tudo o que você precisa. Ninguém nunca cumpre promessas para nós, o garoto disse com naturalidade, retornando ao seu trabalho. A verdade simples daquela declaração atingiu mais forte do que todas as acusações de seus antigos amigos. Essas crianças tinham se acostumado a promessas quebradas, a se virar, a ouvir que seus sonhos eram irrealistas. Elas aprenderam cedo que pessoas como ele faziam grandes gestos que raramente se materializavam em mudanças reais. Enquanto observava Michelle passar de aluna para aluna, oferecendo orientação e encorajamento apesar dos recursos limitados, ele entendeu algo crucial. Não se tratava de redenção ou culpa ou de provar nada para seu círculo social. Tratava-se de abordar uma injustiça fundamental da qual ele se beneficiou enquanto outros sofriam. O teto com vazamento pingava constantemente no canto. Amanhã, ele ligaria empreiteiros sobre consertá-lo. Não fazia parte do projeto da escola, mas ele não podia deixar essas crianças em um prédio que estava literalmente caindo aos pedaços enquanto ele planejava suas futuras instalações. Algumas promessas precisavam ser cumpridas imediatamente. O evento de arrecadação de fundos no canteiro de obras do Webster Building deveria ter sido um momento de triunfo. O esqueleto da construção havia começado, vigas de metal alcançando o céu como uma promessa tomando forma. David havia providenciado a cobertura da mídia local, esperando atrair doadores adicionais que não faziam parte de seu círculo social habitual. Em vez disso, estava se transformando em um campo de batalha. Sr. Carter. Um repórter empurrou um microfone em sua direção. É verdade que este projeto está sendo investigado por violações de zoneamento? Antes que David pudesse responder, outro repórter interrompeu. Fontes dizem que você perdeu grandes contratos comerciais com este empreendimento. Gostaria de comentar? Ele manteve a compostura, respondendo a cada pergunta com respostas cuidadosas. Mas ele podia sentir o momento mudando, a narrativa sendo distorcida. Alguém estava orquestrando isso. Então ele o viu, James Whitney III, seu antigo colega de quarto em Harvard e atual membro do Conselho Municipal, lidando com a multidão com facilidade praticada. James chamou sua atenção e sorriu, o tipo de sorriso que precede uma facada nas costas. David, James gritou, alto o suficiente para que os repórteres próximos ouvissem. Devo dizer que tudo isso é muito nobre. Embora alguns de nós estejamos preocupados com o impacto nos valores das propriedades locais. E os estudos de tráfego levantam algumas questões interessantes. Estudos de tráfego? Michelle sussurrou ao lado dele. Nós os enviamos meses atrás. Eles foram aprovados. Incrível como a papelada pode se perder no sistema, James respondeu, ainda sorrindo. Ou como as licenças aprovadas anteriormente podem exigir revisão adicional. David deu um passo à frente, mas a mão de Michelle em seu braço o impediu. Ela havia aprendido há muito tempo que certas batalhas não podiam ser vencidas com confronto direto. O evento continuou a se desenrolar. Possíveis donos dos RS mantiveram distância, claramente cientes das controvérsias sussurradas. Os empresários locais que inicialmente apoiaram o projeto agora evitavam contato visual. Então Bradford Wellington III chegou, ligeiramente bêbado e pronto para uma cena. David, ele gritou, a voz ecoando pelo canteiro de obras. Ainda bancando o Salvador Branco para as massas? Ou há outra razão para você estar tão investido neste projeto? Seu olhar deslizou significativamente em direção a Michelle. A implicação pairou no ar, feia e deliberada. A visão de David ficou vermelha.
Ele começou a avançar, mas Michelle se moveu mais rápido. Senhor Wellington, ela disse, a voz clara e carregada. Você gostaria de visitar o local? Ver exatamente onde seus impostos não serão gastos, já que isso é totalmente financiado privadamente? Ou você prefere continuar fazendo insinuações que revelam muito mais sobre seu caráter do que o de qualquer outra pessoa? Bradford gaguejou, mas Michelle continuou, sua máscara profissional firmemente no lugar. Temos plantas arquitetônicas, esboços curriculares e estudos de impacto comunitário disponíveis. O que você gostaria de discutir primeiro? A multidão ficou em silêncio, observando o confronto. Você não pode falar comigo desse jeito, Bradford sibilou. Você sabe quem eu sou. Sim, David interrompeu, encontrando sua voz. Você é alguém que está prestes a deixar este evento, a menos que queira que eu lembre a todos sobre certas irregularidades financeiras que encobri para você em 2008. O rosto de Bradford passou de vermelho para branco. Ele se virou e foi embora, mas o estrago já estava feito. Mais tarde, depois que a multidão se dispersou e os repórteres registraram suas prováveis histórias desfavoráveis, David e Michelle sentaram-se no concreto nu do que se tornaria a entrada principal da escola. Eles continuarão vindo, Michelle disse calmamente. Esta foi apenas a primeira onda. Eu sei. David olhou para o canteiro de obras, já imaginando salas de aula cheias de alunos como Marcos e Destiny. Deixe-os vir. Seu negócio. Sobrevivera. Os contratos eles estão cancelando? Eu não quero trabalhar com pessoas que usariam a educação infantil como alavanca de qualquer maneira. Michelle ficou quieta por um momento. Por que você está realmente fazendo isso, David? A verdade. Ele pensou no diário escondido em seu escritório, sobre anos de cegueira para as lutas acontecendo bem na frente dele, sobre a maneira como o privilégio tinha sido uma parede em vez de uma janela. Porque é certo, ele disse simplesmente. E porque já passou da hora. Ela assentiu, aceitando sua resposta. Precisamos fortalecer o programa de extensão comunitária. Mostrar a eles que não estamos apenas derrubando um prédio aqui e chamando isso de progresso. Já estamos nisso. Tenho conversado com empresários locais sobre programas de aprendizagem. Eles ficaram sentados em silêncio enquanto o sol se punha atrás da estrutura esquelética de sua futura escola. Amanhã traria mais batalhas, mais acusações, mais tentativas de detê-los. Mas esta noite, observando as sombras se estenderem pela fundação que estavam construindo, literal e figurativamente, David se sentiu mais certo do que nunca sobre sua escolha. Alguns muros precisavam cair, não importa quem tentasse mantê-los de pé. O escritório do local da escola havia se tornado sua sede não oficial, um container de transporte convertido cheio de plantas e planos curriculares. David e Michelle frequentemente trabalhavam até tarde da noite, sua distância profissional inicial gradualmente dando lugar a algo mais complicado. Uma noite, depois de discutir as alocações de orçamento para os laboratórios de ciências, Michelle ficou estranhamente quieta. O que foi? David perguntou, percebendo sua distração. Ela hesitou, então pegou seu telefone. Minha mãe deixou outra mensagem de voz. Quer ouvir como soa a criação de filhos solidários? Seu tom era amargo quando ela apertou o play. Michelle, querida, isso já foi longe demais. A voz estava cansada, pesada de decepção. Você está deixando esses brancos usarem você como símbolo deles de novo. Lembra o que aconteceu com Robert? Como isso terminou? Agora você está jogando fora uma boa emprego com benefícios para perseguir mais sonhos que não são para nós. Volte para casa, querida. Saiba seu lugar. David observou o rosto de Michelle enquanto a mensagem tocava, viu a maneira como ela tentava manter sua máscara profissional mesmo com a dor piscando em seus olhos. Robert? Ele perguntou calmamente. Michelle olhou pela janela para o canteiro de obras. Meu ex-noivo. Ele também era professor. Tinha grandes sonhos sobre mudar o sistema de dentro para fora. Candidatou-se a uma posição administrativa em uma escola particular. Ela fez uma pausa. Eles o amavam no papel. Então o conheceram. O que aconteceu? Eles escolheram um candidato mais adequado. Alguém que se encaixaria melhor na cultura deles. Robert, isso quebrou algo nele. Começou a dizer que minha mãe estava certa, que estávamos nos enganando pensando que poderíamos mudar as coisas. Ele aceitou um emprego vendendo seguros e parou de dar aulas completamente.
David se lembrou de entradas do diário dela sobre um amor perdido, mas ouvir a história diretamente dela tornou tudo mais real, mais doloroso. É por isso que sua mãe não apoia esse projeto. Michelle riu sem humor. Ela me criou limpando casas, trabalhando até a exaustão. Viu em primeira mão como a outra metade vive. Ela acha que estou me preparando para a decepção, tentando preencher uma lacuna que não deveria ser preenchida. E o que você acha? Ela se virou para encará-lo, sua expressão feroz. Acho que ela está errada. Acho que Robert estava errado. Acho que todas as pessoas que me disseram para conhecer meu lugar estavam erradas. Mas... Ela hesitou. Mas... Às vezes me pergunto se eles estão certos sobre você, sobre suas motivações. Isso é apenas uma maneira cara de aliviar sua consciência? Você vai embora quando ficar muito difícil, como todo mundo fez. A pergunta pairava entre eles, carregada de implicações. David pensou cuidadosamente antes de responder. 6 meses atrás, eu teria lhe dado uma resposta praticada sobre responsabilidade comunitária e investimento social. Agora, ele encontrou o olhar dela diretamente. Agora eu sei o que não sei. A cada dia, aprendo mais sobre o quanto preciso aprender. E sim, talvez isso tenha começado com culpa, por querer fazer algo bom para me sentir melhor comigo mesma. E agora? Agora é sobre Marcos entrando no MIT. Sobre Destiny ver sua primeira baleia. Sobre cada criança que foi instruída a limitar seus sonhos finalmente ter os recursos para provar que todos estavam errados. Michelle o estudou por um longo momento. Você mudou. Por sua causa, ele disse calmamente. O ar entre eles mudou, carregado de possibilidades não ditas. Michelle quebrou o contato visual primeiro, juntando papéis com as mãos ligeiramente trêmulas. Deveríamos terminar a proposta de orçamento, ela disse. Michelle. David começou. Não. Sua voz era suave, mas firme. Seja o que for que estejamos sentindo, complica as coisas. O projeto é muito importante. É isso que você quer, ou o que você acha que deveria querer? Antes que ela pudesse responder, seu telefone tocou novamente, o número de sua mãe piscando na tela. Michelle olhou para ele até que foi para o correio de voz. Você deveria falar com ela, David sugeriu gentilmente. E dizer o quê? Que ela tem razão em estar preocupada. Que ela está certa sobre o quão complicado tudo isso é. A voz da Michelle fa. Lau levemente. Ou devo dizer a ela que estou me apaixonando por alguém que representa tudo o que ela me avisou. A admissão pairou no ar entre eles. David se aproximou, mas Michelle levantou a mão. Não faça promessas que não pode cumprir, ela sussurrou. Já tive o suficiente delas para uma vida inteira. Eu não sou Robert, ele disse suavemente. E não vou a lugar nenhum. Lá fora, luzes de construção iluminavam a estrutura crescente da escola, lançando longas sombras sobre os planos espalhados diante deles. Como o próprio prédio, o que quer que estivesse se desenvolvendo entre eles precisaria de uma base sólida, uma construída sobre confiança, compreensão e o reconhecimento de todas as histórias complicadas que ambos carregavam. Por enquanto, eles voltaram ao trabalho, deixando o R não dito e mãe não dito. Mas algo havia mudado, uma porta se abriu e não podia ser fechada novamente. As ameaças começaram como e-mails anônimos. Então veio o vandalismo, calúnias pintadas com spray nas paredes do canteiro de obras. David aumentou a segurança, tentou manter as coisas funcionando normalmente. Mas quando o primeiro tijolo caiu pela janela de seu escritório com um bilhete anexado, traidor da raça, os riscos ficaram claros. Você precisa levar isso a sério, Michelle insistiu, pegando cacos de vidro do carpete. Essas pessoas não estão apenas com raiva. Elas são perigosas. Eu envolvi a polícia, David garantiu a ela, embora ambos soubessem o quão pouco isso significava. O policial investigador mau havia escondido seu desinteresse, sugerindo que provavelmente eram apenas crianças pregando peças. A construção continuou apesar do assédio. A escola estava tomando forma, vigas de aço subindo, paredes sendo erguidas, promessas se tornando realidade. Então veio o incêndio. Começou pequeno, em uma área de armazenamento contendo materiais de construção. Imagens de segurança mostrariam mais tarde alguém com uma jaqueta com capuz passando por uma abertura na cerca. Mas quando o corpo de bombeiros chegou, as chamas já tinham se espalhado para a ala leste parcialmente concluída.
David recebeu a ligação às 3 da manhã. Quando chegou ao local, Michelle já estava lá, observando impotente os bombeiros combatendo o incêndio. O ar da noite estava denso com fumaça e o cheiro acre de materiais queimados. Todo esse trabalho, ela sussurrou, sua voz áspera. Todos esses sonhos. O relatório do chefe dos bombeiros foi direto. Aceleradores usados, claramente intencionais. O seguro cobriria os danos, mas a construção seria adiada por meses. A mensagem era clara: alguém queria que esse projeto parasse, permanentemente. A notícia se espalhou rapidamente pela comunidade. Pela manhã, as pessoas começaram a se reunir no local: pais, alunos, moradores locais. Eles vieram com café, comida, luvas de trabalho, rostos determinados. Estamos aqui para ajudar na limpeza, anunciou a senhora Rodrigues, cuja filha terminou as sessões de tutoria de Michelle. Só nos diga por onde começar. Mais pessoas chegaram ao longo do dia. Trabalhadores da construção de outros locais apareceram em seu dia de folga. Empresas locais enviaram voluntários. Até mesmo alguns do antigo círculo social de David apareceram, aqueles poucos que apoiaram silenciosamente o projeto desde o início. Marcos, o jovem entusiasta da ciência, ficou olhando para o prédio danificado. Eles realmente não querem que tenhamos isso, não é? Não, David respondeu honestamente. Mas não vamos desistir. ¿Por quê? Marcus perguntou. Por que continuar lutando quando eles continuam tentando nos impedir? David olhou para a multidão reunida, pessoas de diferentes origens, diferentes classes sociais, todos trabalhando juntos para salvar o que pudessem. Ele viu Michelle organizando voluntários, sua voz forte apesar de sua exaustão óbvia. Porque algumas coisas valem a pena lutar, ele respondeu. E porque às vezes a melhor maneira de lutar é continuar construindo. O esforço de Limp. Esa continuou por dias. As notícias locais cobriram a história, mas desta vez a narrativa era diferente. Imagens de membros da comunidade trabalhando lado a lado, recusando-se a serem derrotados, despertaram algo. Doações começaram a chegar de fontes inesperadas. Outras comunidades se aproximaram, oferecendo apoio e recursos. Uma noite, enquanto avaliavam o progresso, Michelle encontrou David olhando para a estrutura danificada. 1 centavo pelo que você pensa. Eu estava pensando em muros, ele disse. Como algumas pessoas passam a vida construindo muros, protegendo o que acham que é delas. E como às vezes é preciso um incêndio para mostrar quem realmente está do seu lado. Ela assentiu, entendendo. A comunidade te surpreendeu? Eles me mostraram como é a verdadeira força. Ele se virou para ela. Você me mostrou. O canteiro de obras estava mais silencioso agora. Os voluntários do dia já tinham ido para casa. A seção danificada era um lembrete de quão frágil o progresso poderia ser, mas também de quão resiliente. Já havia planos para reconstrução em andamento, mais fortes do que antes. Deveríamos instalar um sistema de segurança melhor, disse Michelle de forma prática. Já pedimos. Mas também estamos adicionando outra coisa. Ele mostrou a ela os planos revisados. Um centro comunitário anexo à escola. Aberto depois do expediente, nos fins de semana. Um lugar que pertence a todos. Ela estudou os planos e olhou para ele. Eles tentarão de novo, você sabe. Talvez não com fogo, mas encontrarão outras maneiras. Deixe-os tentar, disse David, com a voz firme. Continuaremos construindo. Quantas vezes forem necessárias. Acima deles, estrelas eram visíveis através das vigas danificadas pela fumaça, um lembrete de que mesmo após a destruição, algo bonito poderia permanecer. Amanhã traria mais desafios, mais oposição. Mas esta noite, de pé nas ruínas do que se ergueria novamente, eles tinham a prova de que alguns incêndios poderiam iluminar em vez de destruir. A fonte anônima por trás dos ataques da mídia foi finalmente revelada durante um almoço privado do clube para o qual David não havia sido convidado. Richard Sterling, seu antigo colega de faculdade e atual incorporador imobiliário, foi ouvido se gabando de sua campanha bem-sucedida para proteger valores imobiliários. David reconheceu a ironia imediatamente. O pai de Richard e o seu próprio pai trabalharam juntos deslocando comunidades para projetos de desenvolvimento décadas atrás. Agora Richard estava lutando para impedir que essas mesmas comunidades obtivessem recursos educacionais. A revelação veio por meio de Sandra Shen, uma das poucas integrantes do conselho que silenciosamente apoiaram o projeto da escola.
Ele está planejando algo maior, ela alertou enquanto tomava café. O incêndio foi apenas o começo. Ele está preocupado que sua escola crie um precedente, inspire outras comunidades a exigir recursos semelhantes. Claro que sim, David murmurou. Deus nos livre que as pessoas tenham acesso igual à educação. O confronto aconteceu na gala anual de caridade do Pacific Palisades Country Club, um evento que David só compareceu para manter certos relacionamentos comerciais estratégicos. Richard estava realizando uma audiência no tribunal R. Bar, claramente embriagado. Bem, se não é o nosso guerreiro local da justiça social, Richard gritou, autossuficiente para chamar a atenção. Diga-me, David, é a culpa ou a garota que está dirigindo essa sua pequena cruzada? A sala ficou em silêncio. David sentiu dezenas de olhos nele, esperando para ver como ele responderia. 1 ano atrás, ele teria acalmado as coisas, feito uma piada, mantido a paz. Agora, ele simplesmente se virou para encarar seu antigo amigo. Você orquestrou os ataques da mídia, ele disse calmamente. Plantou as histórias de violação de zoneamento. Provavelmente organizou o vandalismo também. O sorriso de Richard ficou feio. Prove. Ah, espere, você não pode. Assim como vou. Você não pode provar que sua escola fará qualquer coisa, exceto diminuir os valores das propriedades e convidar o elemento errado para o nosso bairro. O elemento errado. A voz de David estava perigosamente baixa. Você quer dizer crianças que querem aprender? Famílias que querem oportunidades? Ou é qualquer um que não se parece com você? Não banque o ingênuo, David. Você sabe como essas coisas funcionam. Seu pai sabia. Meu pai sabia. Mantenha as linhas livres, todos ficam em seus lugares, todos ficam felizes. Todos ficam felizes? David riu sem humor. É isso que você diz a si mesmo para dormir à noite? Que a segregação e a desigualdade sistêmica deixam todos felizes. Richard se aproximou, baixando a voz. Você está perturbando a ordem natural. Essas pessoas têm suas escolas. Elas têm seus bairros. Comece a dar a elas ideias acima de sua posição e a próxima coisa que você sabe, elas vão querer morar aqui, se juntar aos nossos clubes, se casar com nossos filhos. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Michelle estava enfrentando sua própria batalha. Ela finalmente concordou em encontrar sua mãe para jantar, esperando diminuir a crescente divisão entre elas. Querida, por favor, Grace Johnson implorou do outro lado da mesa do restaurante. Eu já vi essa história antes. Brancos brincando de ser salvadores, depois desaparecendo quando as coisas ficam difíceis. E agora ouvi dizer que você está se aproximando desse tal de Carter. Mãe, não é assim, Michelle insistiu. David é diferente. Foi o que pensei sobre seu pai, Grace retrucou. Antes de ele decidir que sua nova esposa branca e sua família faziam mais sentido do que nós. As palavras atingiram Michelle como golpes físicos. O abandono de seu pai raramente era discutido, uma ferida profunda demais para uma menção casual. David não é pai, Michelle disse calmamente. E eu não sou você. Não, você não é, Grace concordou. Você é mais forte do que eu jamais fui. É por isso que me mata ver você se preparando para um coração partido. Essas pessoas, elas podem brincar de entender, mas nunca vão realmente nos ver. Ele me vê, mãe. Ele está aprendendo a ver todos nós. Grace estendeu a mão sobre a mesa, pegando a mão da filha. Aprender não é saber. E quando o aprendizado fica muito difícil, quando custa muito, eles sempre vão embora. Talvez, Michelle admitiu. Mas e se ele não fizer isso? E se dessa vez for diferente? Devo deixar que o medo do que pode acontecer me impeça de fazer o que precisa ser feito? Quando ambas as conversas atingiram o clímax, David enfrentando décadas de racismo institucionalizado no clube de campo, Michelle confrontando traumas geracionais em um pequeno restaurante, a verdade ficou clara. Não se tratava mais apenas de construir uma escola. Tratava-se de desmantelar muros que se ergueram por gerações, de desafiar suposições que moldaram vidas em ambos os lados da divisão. Você vai se arrepender disso, Richard alertou quando David se virou para sair. Quando seu precioso projeto falhar, quando você perder tudo, lembre-se, eu tentei avisá-lo. Quando a escola tiver sucesso, David corrigiu, lembre-se, você poderia ter feito parte de uma mudança real. No restaurante, Grace observou sua filha com olhos preocupados.
Só me prometa que protegerá seu coração. Prometo ser fiel a isso, Michelle respondeu. É o melhor que posso fazer. Ambas as conversas terminaram em impasse, mas algo havia mudado. As linhas foram traçadas, as posições esclarecidas. A verdadeira batalha não era apenas uma contraoposição externa, era contra medos profundamente enraizados, preconceitos e o peso da própria história. A manhã da inauguração da escola amanheceu clara e brilhante. O prédio brilhava sob a luz do sol, uma estrutura moderna de vidro e aço, mas de alguma forma quente e acolhedora. A placa dizia Johnson Carter Community School, embora Michelle tivesse argumentado contra incluir seu nome. As equipes de mídia estavam montando seus equipamentos, mas não eram os repórteres hostis de antes. A história havia mudado, uma comunidade surgindo da diversidade, pessoas se unindo apesar das divisões sociais, um novo modelo de equidade educacional. Mesmo aqueles que se opuseram ao projeto não podiam negar seus resultados impressionantes. David estava em seu escritório, ajustando sua gravata, quando alguém bateu na porta. Michelle entrou, parecendo elegante em um terno profissional, mas sua expressão era preocupada. Sua mãe está aqui, ela disse. E a minha. Eles encontraram as duas mulheres no saguão de entrada da escola, de pé, o mais distante possível. Catherine Carter, irmã de David, pairava ansiosamente entre eles. Grace Johnson falou primeiro, sua voz carregando anos de orgulho e dor. Antes de dizer qualquer coisa, Michelle, há algo que você precisa saber. Ela abriu sua bolsa e retirou uma pasta de couro gasta. Eu deveria ter mostrado isso anos atrás. Dentro havia uma credencial de ensino de 1985 recortes de jornais sobre um programa inovador de alfabetização no centro-sul de Los Angeles. Você foi professora? A voz de Michelle falou. Inglês avançado e literatura. Por 12 anos. Os olhos de Grace ficaram distantes. Tinha grandes sonhos sobre mudar as coisas internamente. Então vieram os cortes no orçamento. Eles dispensaram todos os professores mais novos, a maioria pessoas que se pareciam comigo. Disseram que era apenas economia, mas sabíamos que não era. Ela tocou a credencial gentilmente. Eu tinha você para pensar. Seu pai se foi. Limpar casas pagava mais do que ser professora substituta. Então eu guardei isso, disse a mim mesma que estava sendo prática. Eleanor Carter deu um passo à frente, seu polimento social habitual rachando um pouco. Eu me lembro de você, ela disse calmamente para Grace. Você lecionou na Westminster Academy. Eu estava no conselho quando... Ela parou de falar, parecendo abalada. Quando eles decidiram reestruturar o corpo docente. O sorriso de Grace era amargo. Sim, eu me lembro dessas reuniões. Todas aquelas palavras cuidadosas sobre adequação cultural e valores tradicionais. As mãos de Eleanor torceram sua bolsa cara. Eu nunca pensei. Esse é o problema, disse Grace. Nenhum de vocês pensou. Sobre nós, sobre nossos sonhos, sobre o que seu conforto nos custou. David observou sua mãe absorver isso. Viu o momento em que a realidade quebrou sua visão de mundo cuidadosamente construída. Eu quero lecionar aqui, Grace anunciou de repente. Se você me aceitar, essas crianças merecem professores que entendam sua jornada. Michelle olhou para sua mãe, essa mulher que a alertou contra sonhos, que a incentivou a ser prática, cujos próprios sonhos foram enterrados, mas nunca morreram. Precisamos de um chefe de departamento de literatura, ela disse finalmente, sua voz grossa de emoção. Eleanor Carter Pigaria. A fundação, minha fundação, poderíamos financiar uma ala inteira de alfabetização. Se você nos deixasse. David reconheceu o que custou a sua mãe fazer essa oferta, não em dinheiro, mas em admitir sua participação em um sistema que machucou pessoas como Grace. Os primeiros alunos e pais estavam chegando agora, suas vozes animadas enchendo os corredores. Marcos passou correndo, carregando seu projeto de ciências, agora construído com equipamento adequado. Destiny agarrou livros sobre biologia marinha, indo para o novo laboratório de oceanografia. Tamara já estava no centro de escrita, organizando seus poemas para a cerimônia de abertura. Eles merecem tudo o que podemos dar a eles, disse David. Todos nós. Juntos. Grace e Eleanor se entreolharam, duas mulheres de mundos diferentes, conectadas por velhas feridas e novas possibilidades. Juntos, Grace concordou cautelosamente. Enquanto a cerimônia de inauguração começou,
David encontrou Michelle na multidão. Sua mãe era professora, ele disse suavemente. Tal mãe, tal filha. Ela nunca me contou. Michelle sussurrou. Todas aquelas vezes em que ela me alertou sobre sonhar alto demais. Ela estava tentando proteger você da dor dela, David percebeu. Mas agora... Agora construímos algo novo, Michelle concluiu. Algo que não pode ser tirado. A cerimônia foi um borrão de discursos, fitas e aplausos. Mas o momento real veio depois, quando a multidão diminuiu. Grace Johnson estava em sua antiga sala de aula, passando os dedos sobre uma mesa imaculada. Nunca pensei que daria aula novamente, ela admitiu. As coisas mudam, Eleanor Carter disse da porta. Se formos corajosos o suficiente para deixá-las. Lá fora, o sol poente pintava a escola com uma luz dourada. Os alunos permaneceram, relutantes em deixar seu novo santuário. Os pais se reuniram em pequenos grupos, compartilhando esperanças e planos. A barreira entre os mundos não havia desaparecido, mas havia rachado o suficiente para deixar a luz passar. David encontrou o diário de Michelle em seu escritório, onde ele havia começado essa jornada. Ele o entregou a ela silenciosamente. Fique com ele, ela disse, para nos lembrar de onde isso começou. E para onde estamos indo, ele acrescentou, pegando a mão dela. Acima deles, o lema da escola brilhava em tinta fresca: sonhos não têm limites. Pela primeira vez, não eram apenas palavras. Era uma promessa cumprida.